Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 26. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço entendimento da Tua palavra, eu te peço direção, ó Pai, que cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui, ó Pai, debaixo da Tua cobertura, debaixo da Tua graça, Senhor. Que esta palavra, Pai querido, venha de encontro a todos nós que estamos aqui na primeira igreja e a todos aqueles, ó Pai, que nos acompanham através das redes sociais, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é sendo reconhecidos como cristãos. Irmãos, nós precisamos compreender que desde que o Senhor Jesus veio e estabeleceu a sua obra através dos discípulos, depois ele chamou 12 apóstolos, depois ele chamou 70, depois nós tínhamos 120 lá no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, e a obra de Deus foi crescendo. Quando o apóstolo Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e depois nós temos muitas conversões em Atos dos Apóstolos, as pessoas descendo as águas do batismo e Deus operando, até chegar aos nossos dias. Porém, a igreja, ela sempre teve uma perseguição. A igreja sempre teve pessoas que se levantaram contra ela. A igreja sempre teve pessoas que causaram um mal, pessoas de fora, tentando fechar, tentando acabar, e isso sempre houve. Só que nós temos também um outro problema histórico, que se você for analisar aqui no Novo Testamento, você vai ver que é o seguinte: aquelas pessoas, por exemplo, saiu um grupo do meio dos apóstolos, e esse grupo, ele acabava abrindo uma outra igreja, só que eles não ensinavam mais a doutrina dos apóstolos, eles ensinavam outra coisa. Vocês vejam que o apóstolo Paulo, ele relata isso muitas vezes, dizendo, olha, tome cuidado. O próprio Senhor Jesus fala nas cartas ao Apocalipse, lá no Apocalipse, dizendo assim, olha, vocês têm que tomar cuidado com a sinagoga de Satanás. Então, existem pessoas que elas se reúnem, não guiadas pelo Espírito Santo, mas guiadas por outros espíritos. E isso é um fato narrado aqui em todo o Novo Testamento, e segue até os dias que nós estamos vivendo. Agora, o que eu posso falar para vocês? É que, se você conhece o verdadeiro que é Jesus, quando o falso chegar para você, você não vai aceitar, você vai permanecer na verdade de Deus. Mas a verdade de Deus, ela precisa ser aprendida. A verdade de Deus, ela precisa fazer parte da sua vida. E como é que a verdade de Deus faz parte? Hoje, por exemplo, você está dentro desta visão da verdade de Deus, porque você separou o seu tempo para estar aqui diante de Deus. Você separou o seu tempo para estar buscando a face do Senhor aqui neste lugar. E quando você faz isso, quando você busca o Senhor, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai te responder. Você pode ter certeza que Deus vai te solidificar na presença dEle. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que a verdade de Deus, a rocha que é Cristo, não pode se afastar da nossa vida. Por que eu sei
que em alguns lugares a verdade não é pregada. Porque a firmeza da pessoa está, por exemplo, no líder religioso. A firmeza da pessoa está naquela pessoa que ela convida. A firmeza da pessoa está naquela outra pessoa que é gente boa, que está sempre junto com ela, mas ela escuta a palavra, ela às vezes até ora, até canta, mas aquilo não faz parte da vida dela. Se, por exemplo, o amigo que trazia ela na igreja se mudar, ela não vem mais. Se, por exemplo, alguém adoecer e ficar um tempo se cuidando, não vir à igreja, ela não vem. Se, por exemplo, acontecer algo e ela diz assim, eu não vou porque o fulano não está. Eu sou de uma igreja que é o seguinte, se as pessoas descobrissem que o pastor ia viajar, o povo desaparecia. E o pastor, naquela época, ele tinha que viajar escondido. Ele não podia falar, porque se o pastor falasse que ele não estaria na igreja, então aquele culto ia ser um culto que muita gente ia faltar. Então os irmãos, quando falavam com a gente, falavam assim, olha, falava assim, você vai pregar, tá? Mas você não pode falar que o pastor não vai estar. Porque se você falar, os irmãos não vão vir. Porque eu cresci numa igreja onde o povo estava acostumado com a presença do pastor, mesmo que o pastor não pregasse. Então, a maioria daquelas pessoas, elas estavam com a sua fé, com a sua fisionomia, com a sua visão no pastor. Porque eles achavam que, por exemplo, os obreiros eram menores que o pastor, as pessoas que fossem ter oportunidade não tinham a mesma unção, o mesmo poder, mas na verdade não é desse jeito. Quando Jesus está presente, pode uma criança estar pregando e Deus vai operar da mesma forma. Entende? Porque o mesmo Espírito Santo que opera na minha vida, opera na vida de todos vocês. O mesmo Espírito Santo que está operando aqui agora, ele está operando em todas as portas abertas da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil inteiro. Então não está em uma pessoa, porque se você for reconhecido como cristão, é porque você se parece com Jesus Cristo, é porque você segue o ensinamento de Jesus, você não segue o ensinamento das pessoas. E quando você decide seguir o ensinamento de Jesus, está firme com Jesus, você não está na igreja por causa do pastor, você não está na igreja por causa das pessoas que estão aqui, você está porque Jesus está aqui e porque Jesus está com você. Pronto, isso é a maturidade que todos precisam. Porém, esta maturidade nem sempre é conquistada de uma forma direta. Nos primeiros 6 séculos, 600 anos primeiro da igreja, os cristãos começaram a construir o que nós chamamos do credo apostólico, para poder identificar a crença daqueles que eram cristãos. Foi assim que eles idealizaram, que eles conversaram. Então, o credo cristão, ele veio sendo construído em 600 anos, os 600 primeiros anos. Eu quero que você repita aí após mim. Por favor, diga assim comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, quem professasse esse credo era considerado cristão. Quem não professasse esse credo
não era considerado cristão. Porque você vai analisar que tem pessoas que eles acreditam em Jesus, mas não acreditam no Deus Pai Todo-Poderoso. Muitos acreditam no Deus Pai Todo-Poderoso, mas não acreditam que Jesus é Deus. E outros não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Então você vai encontrar diversas pessoas falando diversas coisas ao longo da sua vida. E como saber se você está no lugar certo e se você está realmente servindo a Deus como cristão? É quando você entende que Deus é aquele que te guia, através da pessoa de Jesus, na direção do Espírito Santo. Então vocês vejam que estas crenças eram básicas para definir um cristão. Quem não manifestasse essa crença nos 6 primeiros séculos não era considerado cristão. Então, onde que nós descobrimos o que é o cristianismo? Na palavra de Deus. Onde que nós descobrimos como viver o cristianismo? Através da Bíblia, através do Novo Testamento, através do Antigo Testamento, através das orientações de Deus para as nossas vidas. Porque veja bem, muitas pessoas, elas baseiam a sua vida cristã na sua experiência. Eu tenho uma experiência na igreja, vocês aqui têm experiências na igreja, todos nós temos experiência e temos muita coisa para contar, de coisas que nós vivemos, de coisas que nós vimos. Se nós formos conversar com outros cristãos, cada um vai ter a sua experiência. Só que preste atenção, nós não somos considerados cristãos pelas nossas experiências, mas se nós estamos andando de acordo com Jesus Cristo. É isso que vai dar a identidade de cristãos para nós, se nós estivermos fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. Eu quero mostrar para vocês uma descrição muito boa que o apóstolo Paulo fez, e eu gosto bastante de repetir essa descrição, que está em Gálatas, no capítulo 2, e no versículo 20, que nós sabemos de cor, mas vamos ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que palavra sensacional. Então o apóstolo Paulo resumiu tudo. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu não estou aqui na fé do pastor, eu não estou aqui na fé de Gideão, eu não estou aqui na fé de Abraão, eu estou aqui na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu estou aqui? Porque eu creio nele, porque eu estou na presença dele, e é isso que vai me diferenciar como cristão. É isso que vai te diferenciar como cristão, porque as pessoas na nossa vida vão passar. Onde estão as pessoas que estudaram com a gente lá no jardim de infância? A maioria nós não temos mais contato. Eu lembro da primeira série do ensino fundamental, que coisa maravilhosa, os amiguinhos, o uniforme, é marcante quando a gente aprende a ler, a tia que nos ensina a ler, isso é sensacional, mas ficou lá no passado. Então muitas vezes, irmãos, nas coisas de Deus, as pessoas não deixam o passado, as pessoas não deixam as experiências passadas. Nós precisamos entender que nós não podemos basear a nossa vida nas experiências que nós tivemos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que entender que o Senhor, Ele vai renovar a nossa vida hoje, agora, aqui neste lugar. Quando você comer do pão e beber do cálice, o Senhor está renovando a sua vida. Você entende? Você está reafirmando: eu sou de Cristo, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está dizendo isso, é por isso que nós ceiamos,
para nós reafirmarmos isso sempre na nossa vida. Agora veja bem, eu quero mostrar aqui também para vocês, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 21, a palavra de Deus, ela nos diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esta mensagem de Jesus Cristo, essa palavra, essa pregação, ela vem até as nossas vidas e ela queima em nós. Ela nos transforma de dentro para fora. Ela manifesta o poder de Deus em nós. E como é que nós ficamos no final? O que acontece na vida de quem está na presença de Deus? Como as coisas são processadas? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, nós temos a descrição de Jesus sobre quem nós somos nele, quem ele é em nós. Eu sou a videira, disse Jesus, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se você todo dia lê a Bíblia, você adora a Deus, você separa um momento para você estar na presença de Deus, você tem a sua mente voltada para aquilo que é de Deus, o que você está dizendo? Eu pertenço ao Senhor Jesus e Ele pertence a mim. Você é este galho, esta vara ligada ao tronco que é Jesus. E o Pai, Ele é o agricultor, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que nós temos frustração no meio cristão? Porque as pessoas não estão ligadas em Jesus, mas elas estão ligadas, às vezes, numa denominação, às vezes, num outro ser humano. Elas não estão ligadas em Jesus. Agora, preste atenção. A única maneira de nós sermos cristãos é estarmos ligados na videira que é Jesus. Nós somos essas varas ligadas em Jesus. Aí é uma pergunta que você responde para você mesmo. Você está ligado em Jesus? Você está ligada em Jesus? Será que aquilo que é a obra poderosa de Jesus na sua vida, ela realmente, ela acontece dentro de você? Porque veja bem, às vezes, meus irmãos, nós achamos linda uma mensagem, gostamos demais, achamos maravilhosa uma canção e cantamos e repetimos aquela canção várias vezes. Às vezes você está lá feliz, cantando, mas você está ligado em Jesus? Você não precisa responder para mim, você tem que responder para você mesmo. Porque quando você está nessa videira, quando você está ligado em Jesus, você recebe o alimento, você recebe a força, você recebe aquilo que Deus tem para a sua vida, e você vai se mantendo firme, e você vai seguindo a sua caminhada como um cristão, como alguém que serve a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas vão falar para você assim: olha, você está lá na igreja, mas a sua vida não muda. Está aí, né? Tem propaganda na internet, tem propaganda na TV. Saia da sua igreja, se lá não está resolvendo. Venha para cá, e eles dão interesse e falam: olha, em tal lugar resolve. Irmãos, não existe lugar que resolva que não seja ligado na videira que é Jesus Cristo. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, mas se ela não estiver ligada em Jesus, não vai resolver. O problema que eu percebo no nosso tempo, e como foi nos tempos antigos, é que as pessoas, elas se ligam muito em outras pessoas. Tanto é que você vê, por exemplo, quando acontece rebelião nas igrejas, sai um grupo.
É muito difícil sair uma pessoa sozinha. Sempre sai um grupo. Por quê? Porque aquelas pessoas que saem para fundar uma outra denominação, elas são pessoas que elas ficam juntas, elas não saem sozinhas, porque elas querem deixar aquilo, mas elas querem deixar junto porque elas estão ligadas umas às outras. Agora preste atenção no que a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você não está ligado às pessoas. Irmão, entenda uma coisa: se você estiver ligado em Jesus, você está ligado comigo. Se você não estiver ligado em Jesus, você não está ligado comigo não. Se eu estiver ligado em Jesus, eu estou ligado com você. Mas se eu me desviar do caminho, me desliga, porque eu não sirvo mais. Só serve quem está ligado na videira. Só tem vida quem está ligado em Jesus. Se nós levarmos essa verdade para a nossa vida, irmãos, nós não vamos sofrer nenhum tipo de decepção. Nós não vamos sofrer nenhum tipo de tristeza ou rancor pelo que quer que aconteça, porque a nossa ligação é o tronco, é a videira, é Cristo. A nossa ligação não é o outro galho, que eu estou pendurado no galho, que eu estou ali segurando e estou ali. Porque se aquele galho sair, eu saio também. Se acontecer tal coisa, eu vou também. Não, porque eu estou ligado em Jesus. Jesus está no meio de nós. Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar ligado em Jesus. Irmãos, preste atenção no que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que você não pode pertencer a uma outra igreja, não é isso. A nossa igreja, por exemplo, ela diz que um pastor, ele não pode negar uma carta de transferência para o membro. O pastor, ele é obrigado a dar a carta de transferência para o membro, porque se ele quiser sair, ele pode sair. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa estar ligada em Jesus. Às vezes você vai se mudar de cidade, às vezes você vai se mudar de estado, como eu fiz. Às vezes você vai ter que ir para outro lugar, mudar de bairro. Às vezes você precisa congregar numa outra igreja. Congregar, não estou falando de congregar, eu estou falando de você estar ligado em Jesus. Porque por mais, irmãos, que a gente goste uns dos outros, que a gente tenha amizade, que a gente esteja junto, isso não é suficiente. Se nós não estivermos ligados em Jesus, nós podemos estar ligados uns aos outros, mas isso não resolver nada. Então a minha mensagem é: esteja ligado em Jesus, esteja ligada em Jesus, porque só assim o Senhor vai nos abençoar e nós vamos ser reconhecidos como cristãos, não como aquelas pessoas que só vão à igreja, só frequentam a igreja, mas como aquela pessoa que tem a sua vida transformada, que tem a sua vida mudada, que tem uma nova direção. Eu tenho certeza que Jesus, Ele quer você ligado a Ele, porque Ele disse: vinde a mim todos vós, todos os cansados, todos os oprimidos. Os braços de Jesus estão abertos para todos. Ele disse: vinde a mim. Então o caminho está aberto. Agora entenda, você pode gostar de tudo que você gosta, mas você tem que estar ligado em Jesus. Você compreende? Porque tudo que a gente gosta pode acabar. O pastor que a gente mais gosta pode morrer e ir para a eternidade. As coisas que a gente mais gosta, o carro que a gente mais ama, pode dar um problema e ter que ficar parado. Às vezes a casa que a gente mais gosta, pode acontecer um problema e ter que mexer. Então a nossa alegria, a nossa vida não está ligada nas coisas materiais, mas está ligada em Jesus Cristo. Então assim nós vamos manter a nossa vida cristã intacta diante dos problemas e das adversidades. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,